Olá, irmãos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um momento em que vamos meditar na Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda lição da carta de Paulo aos Efésios e o texto para a nossa reflexão está em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Diz assim a palavra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Muito bem, então nós temos aí, mais uma vez, o texto da Palavra de Deus. Nós temos esse conselho, vou melhorar aqui para vocês. Temos aqui o conselho da Palavra de Deus, onde a graça de Deus está sendo aqui evidenciada de uma forma muito profunda pelo apóstolo Paulo. É interessante nós explorarmos um pouco sobre esta questão, porque esta é uma questão que tem trazido muitos problemas, muitas dificuldades e muita confusão tem sido feito por conta de um entendimento equivocado em relação ao plano de Deus, em relação aos propósitos de Deus. Então hoje nós queremos falar sobre a graça de Deus provocando em nós um sentimento de gratidão. Certamente, a graça de Deus ela é admirável, principalmente quando nós olhamos do ponto de vista que ela cobre, ou que ela encobre, ou que ela envolve a nossa salvação. Falar sobre graça, falar sobre salvação, realmente é algo profundo, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, diz a Bíblia. Deus, de sua livre e espontânea vontade, Ele quer salvar o homem, e Ele o faz de uma maneira poderosa, grandiosa, aonde fica claro, aonde fica evidente a sua graça. Quando olhamos a graça de Deus, desse ponto, aonde ela cobre a nossa salvação, certamente brota em nosso coração um sentimento de gratidão profunda, e nós sentimos a necessidade, o desejo, então, de adorar esse Criador, esse Deus maravilhoso que nos salvou de uma forma tão maravilhosa. E não apenas o nosso coração se enche de alegria
não apenas nós sentimos a necessidade de adorar ao Senhor, mas também queremos estar envolvidos com tudo aquilo que diz respeito a Ele, com tudo aquilo que Ele criou para que nós nos ocupássemos e desta forma Ele pudesse ser glorificado. Podemos, irmãos, logo aqui nesse princípio da carta, alistar algumas bênçãos espirituais que recebemos por estar em Cristo, ou seja, se não estivéssemos nele, nós não as receberíamos. A primeira delas é a nossa redenção. Nós fomos redimidos, nós fomos salvos. A segunda é o perdão dos nossos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados por Cristo Jesus. E em terceiro, esta promessa linda e maravilhosa que é a nossa herança eterna, ou seja, a nossa eternidade com o nosso Deus ali no céu. Então, realmente, quando olhamos a graça de Deus nos envolvendo e trazendo tantas bênçãos sobre as nossas vidas, nós ficamos agradecidos, louvamos a Deus, adoramos ao Senhor e queremos viver uma vida de serviço a Ele. Certamente tudo o que recebemos é por causa da graça de Deus. E tudo o que recebemos é exatamente para a glória desse Deus maravilhoso. Esse plano gracioso de Deus, onde Ele faz esta aliança eterna para nos salvar e nos preservar salvo para sempre, ela está estabelecida entre as três pessoas. Bacana, né? Deus, Ele não apenas nos salvou, Deus, Ele não apenas nos mantém salvo, mas Deus também faz tudo isso de uma forma muito sincronizada entre as três pessoas da Trindade. Ou seja, o Pai, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, o Filho, vindo à plenitude dos tempos, veio e morreu na cruz para nos salvar, e o Espírito Santo, que está nos convencendo aí a compreender, né? Nos convencendo a reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Então, que Deus possa nos ajudar nesta manhã a compreender esse plano, a entender a participação de cada pessoa da Trindade e que nós possamos enaltecer a graça de Deus. Bom, no nosso primeiro ponto, nós vamos olhar que o Pai iniciou a nossa salvação. O plano de salvar o homem perdido é um plano de Deus. Ou seja, eu tenho batido bastante nessa tecla, eu tenho falado muito sobre isso, porque há uma doutrina contrária, onde se querem ensinar que o homem tem participação. Mas nós podemos olhar aqui nesse ponto da carta de Paulo aos Efésios, que Deus é que planejou a nossa salvação. Ele traçou esse plano na eternidade, antes que qualquer coisa viesse a existir. Antes de nós nascermos, antes de sermos criados, antes que existisse mundo, Deus já havia planejado a nossa salvação. Então, diante desta verdade bíblica, nós podemos afirmar que somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. É sempre bom lembrarmos, embora eu sei que todos vocês sabem, mas é bom sempre lembrarmos que graça é favor imerecido. Ou seja, Deus está nos dando algo que nós não tínhamos merecimento. Eu estou falando de salvação. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Ou seja, nós merecemos ser condenados, castigados. Deus misericordiosamente, Ele não nos dá isso que realmente nós merecemos. O homem não tem participação, ou seja, não há nada que ele possa fazer para obter a salvação. Simplesmente, se qualquer ser humano dissesse assim, eu vou ser salvo, eu quero ser salvo, eu vou fazer alguma coisa para ser salvo,
a resposta seria: não há nada que você possa fazer. Nós nos lembramos quando aquele jovem rico procurou Jesus. Ele chegou diante de Jesus com muita arrogância e talvez achando que, mais uma vez, estava diante dele uma situação em que ele poderia ter o comando, o domínio. E ele disse: bom mestre, o que eu preciso fazer, ou o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Esta era a ideia daquele homem. Ele pensava que para ser salvo, bastava que ele fizesse alguma coisa. E no decorrer daquela história, na sequência daquela história, o final daquela história, fica claro que aquele homem não foi salvo, porque não havia nada que ele pudesse fazer, e ele não foi salvo, é isso que diz a Bíblia. Mas nós somos salvos, irmãos, por propósito e por vontade de Deus. Pelo fato do homem se encontrar morto, e pelo fato desse plano ter sido preparado antes da fundação do mundo, fica muito claro que não há nada que o homem possa fazer. Ou seja, ele está morto, o morto não reage, ele não pode fazer nada em benefício próprio. O plano de nos salvar foi estabelecido antes da fundação do mundo, ou seja, não dependia da minha nem da sua vontade, mas era algo que Deus já havia decidido. Então, diante disso, nós podemos afirmar que o Pai iniciou a salvação. A salvação é ato da sua graça, ato da sua misericórdia. A nossa salvação, ela tem início na graça soberana de Deus. Ou seja, Deus é que dá o start, Deus é que dá início, é Deus que faz todo o processo, é Deus que desenvolve todo este processo. Então o homem, ele não pode se vangloriar, porque não foi ele, foi Deus quem o salvou. Eu não posso me vangloriar, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas não fui eu que conquistou a minha própria salvação, não fui eu que conquistei, foi Deus que me amou e me alcançou. Então eu não posso me vangloriar de uma coisa que não fui eu quem conquistou. Por isso Paulo, de forma tão acentuada, ele engrandece e exalta a graça de Deus. A Bíblia fala, porque pela graça sois salvos, né? E ele fala assim, não vem de vós para que ninguém se glorie. Deus iniciou a nossa salvação, planejando-a antes da fundação do mundo. Então, terminando o nosso primeiro ponto, só aqui deixando bem claro que a salvação do homem é algo que foi planejado por Deus. Deus nos salvou, Deus iniciou a nossa salvação. Então, aqui nós temos a participação da primeira pessoa da Trindade. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a participação da segunda pessoa da Trindade, no caso, o Filho. O Pai planeja, o Filho executa. Ou seja, mais uma vez Paulo aqui ele nos convida a louvar a Deus, contemplando o processo de salvação realizado por Jesus Cristo. Nenhum homem ficaria neutro se de fato ele observasse profundamente, se ele acompanhasse profundamente o plano de Deus para salvar o homem, como Deus planejou e como Jesus veio para propiciar, como Jesus veio para providenciar esta salvação. É um processo maravilhoso, lindo, perfeito. Há conexões que ligam uma coisa a outra de uma forma muito perfeita. E o apóstolo Paulo ele confirma que Jesus Cristo, morrendo na cruz, ele estava ali perdoando os nossos pecados e nos redimindo pelo seu sangue. Jesus fez isso por causa das riquezas da sua graça, disse Paulo. Eu já meditei com vocês em outras oportunidades e eu falei que Deus não tinha nenhuma obrigação em salvar o homem. Deus não tinha nenhum dever para conosco. Mas a nossa salvação, ela vem por causa das riquezas da sua graça.
Isso é favor imerecido. Deus dando ao homem aquilo que ele não merece. A palavra redimir significa comprar através do pagamento de um preço estipulado. Havia um preço estipulado pelo resgate da nossa alma. E nós sabemos qual era esse preço. O preço da nossa salvação era a morte de Jesus, ou seja, um Cordeiro de Deus que pudesse tirar o pecado do mundo precisava morrer. E Jesus derrama o seu próprio sangue, e o sangue de Jesus, ele é o único que poderia nos redimir dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus era puro, sem contaminação, um sangue inocente. Então, quando Jesus ele se oferece na cruz como sacrifício, quando ele morre na cruz, quando ele derrama o seu sangue, ele está ali pagando o preço que Deus havia estipulado. Ou seja, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, é o que diz o livro de Hebreus e também o livro de Levíticos. Ou seja, Jesus, ele está fazendo aqui a sua participação nesse processo, onde Deus decidiu e ele veio para executar o plano. Ao morrer na cruz, Jesus está pagando os nossos pecados. Jesus deu a sua vida por nós voluntariamente, e fazendo isso, ele pagou a nossa dívida para com Deus. Havia uma dívida entre nós e Deus. Nós pecamos, nos afastamos de Deus, desobedecemos a Deus em Adão e Eva e depois toda a raça humana. E esse problema precisava ser resolvido, essa dívida deveria ser paga. E os religiosos criaram algumas maneiras de se pagar esta dívida, de se liquidar esse débito aí para com Deus. Alguns pensam que sendo religiosos, alguns pensam que fazendo boas obras, batizando, enfim, uma série de coisas que nós estamos cansados de saber. Mas nós também estamos cansados de saber que estas coisas elas não têm poder para salvar. Estas coisas elas são insignificantes e que a única coisa que de fato pode perdoar os nossos pecados, pagar a nossa dívida para com Deus, é a morte de Jesus Cristo, seu Filho. Para ficar bem evidente que a nossa dívida havia sido paga, Paulo usa o exemplo de uma promissória que foi rasgada ou riscada. Ele fala lá cédula, mas eu vou trazer essa palavra de promissória que acho que trará mais entendimento para os irmãos. É como se houvesse uma promissória, onde constava nessa promissória a nossa dívida para com Deus, com a nossa assinatura, ou seja, com o nosso reconhecimento legal que estávamos devendo, e ele então rasga esta promissória, ele risca esta promissória. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, a Bíblia fala: a cédula que era contra nós, que nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, havia uma prova de que realmente nós estávamos devendo para Deus e merecíamos ser condenados, mas quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, esta cédula ela é riscada, ela é rasgada, esta promissória ela é destruída, e essa dívida que era nossa, o Pai lança sobre o Filho. Por isso ele está dizendo algo que nos era contrário a nós, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, Pedro fala que quando ele morre na cruz, ele leva sobre si todos os nossos pecados. Então, Jesus morre literalmente para pagar os nossos pecados. Então, todos os nossos pecados, sejam eles os pecados do passado, os nossos pecados do presente, os nossos pecados do futuro, todos foram alvo do seu perdão, que foi produzido pela sua graça. Ou seja, ele então não nos salvou ou não nos perdoou apenas dos nossos pecados anteriores, mas ele morreu por todos os nossos pecados.
Deus pagou a nossa redenção e nos adotou como filhos em Jesus Cristo. E nós não éramos dignos de nada. Por isso, devemos, na verdade, iniciar aqui o que a lição está propondo para nós. Nós devemos iniciar no nosso coração, em nossa mente, o sentimento de gratidão. Por quê? Porque nós não merecíamos, nós não éramos dignos de nada, e Deus veio através do seu poder, o poder da sua graça, e nos salvou. Então agora nós somos filhos de Deus, porque Jesus Cristo morreu por nós. Então, o que estamos falando mesmo? Nós estamos falando sobre a graça de Deus que produz em nós gratidão. E nós estamos falando sobre um plano perfeito, onde as três pessoas da Trindade se envolveram. Deus, na eternidade, planejou a nossa salvação. O Filho, vindo à plenitude dos tempos, veio e fez a parte dele, que foi morrer e ressuscitar. E, por último, nós temos a participação do Espírito Santo. Qual é a participação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nesse plano de salvação? Bom, a nossa salvação passa pela mão das três pessoas, e o Espírito Santo também tem a participação, que é tão importante quanto a participação do Pai e a participação do Filho. É um erro que muitos têm cometido quando tentam diminuir ou tentam equiparar de uma forma para baixo uma ou outra pessoa da Trindade. Não há como fazer isso. As três pessoas da Trindade são perfeitamente iguais em glória, em autoridade, em poder, em majestade, porque é um único Deus que se manifesta em três pessoas. Então, o Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Igualmente. Então, não há nenhum problema em nós atribuirmos honra, glória, poder ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a participação dele aqui na nossa salvação é justamente aquele trabalho de nos convencer, né? O Espírito Santo trabalha no coração do homem para convencê-lo de sua condição. Interessante isso aqui. Muita gente fala sobre que foi salvo porque ele próprio reconheceu que era pecador e que tinha necessidade de Deus. Não, isso não é verdade. Nenhum homem jamais reconheceria ou produziria qualquer tipo de prova contra ele mesmo, assim diz a lei. Mas o homem, ele só chega a esta conclusão que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador para não ir para o inferno e ser condenado, através daquilo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Então o Espírito Santo é Deus operando na vida do homem de uma forma eficaz, para que ele então reconheça sua condição de pecador e aceite a Cristo como seu Salvador pessoal. Até que ele reconheça que é pecador condenado e que precisa de Jesus para salvá-lo. Tudo faz parte de um processo. Deus, na eternidade, decidiu nos salvar. No tempo, o próprio Filho veio e foi oferecido como sacrifício vivo, e o Espírito Santo vai nos convencer a crer em Cristo como nosso Salvador pessoal. É assim que funciona o processo, é assim que se envolve as três pessoas da Trindade. O Espírito Santo também é a marca desta posse, ou seja, Deus, ele nos sela com o seu Espírito. O Espírito Santo em nós é a marca que Deus colocou em nós, que somos propriedade dele, até o resgate, como diz a palavra, da sua propriedade. Fomos selados por ele, porque agora somos dele, somos de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos convence, ele trabalha no nosso coração, ele faz esta parte de nos fazer entender a palavra, de entender nossa condição,
e de estimular em nós aquilo que precisa ser estimulado para que nós possamos aceitar a Cristo como Salvador. Muito bem, concluindo a nossa lição, Efésios começa descrevendo o plano de Deus para salvar o homem. Ponto. Deixe claro isso para você. Quem faz todo o processo é Deus. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Jamais seríamos salvos se Deus não quisesse nos salvar e não tivesse feito o que fez para nos salvar. Revela a participação de cada pessoa da Trindade nesse processo, ou seja, como acabei de explicar, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica àqueles que vão ser salvos. A mensagem de Efésios enche os nossos corações de paz e nos deixa muito seguros. De fato, eu tenho dito que se a nossa salvação fosse algo conquistado por nós, seria terrível. Mas graças a Deus que a nossa salvação é de graça, ela nos foi dada gratuitamente na pessoa de Jesus. Porque a nossa salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de nenhum de nós, para que nenhum de nós venhamos a nos gloriar. E não podemos perder algo que nunca fizemos nada para obter. Muita gente fala sobre é possível perder a salvação, fulano de tal perdeu sua salvação. Olha, alguém só pode perder aquilo que ele próprio conquistou. Eu não fiz nada para conquistar minha salvação. Deus me deu de graça. Ou seja, quem tem o dever de manter a minha salvação, a promessa de salvação, é Deus. E Deus, na sua palavra, tem dito, aonde ele fala que ele planeja, ele executa, ele cumpre. As promessas de Deus todas se cumprem nas nossas vidas. Então pense comigo, é questão de lógica. Se Deus te escolheu antes da fundação do mundo, como você pode perder essa salvação? É algo que Deus já decidiu, já decretou antes da fundação do mundo. Não posso perder algo que foi Deus quem fez na minha vida. Então realmente a salvação é algo eterno. E salvo uma vez, salvo para sempre. Porque fazemos parte do plano de Deus. Deus nos prometeu salvar, Deus nos salvou e Ele nos manterá salvos. Esta é a promessa, esse é o poder de Deus. E nós não devemos discutir o plano de Deus nem os seus propósitos. A única coisa que precisamos fazer é desfrutar do poder e do efeito da graça. Alegre-se, louve a Deus, tenha um coração cheio de gratidão. Diga obrigado, meu Deus, por me amar, obrigado por me salvar, mesmo sem que eu tivesse qualquer tipo de merecimento. Obrigado por me dar uma esperança eterna. Eu amo o Senhor porque o Senhor me amou primeiro e eu quero servir ao Senhor como gratidão e alegria por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Como cantamos, né? Salvos por Jesus Cristo, temos paz com Deus. Que Deus realmente abençoe a sua vida, que você seja sempre grato a Deus por sua graça e que aonde o pecado abunda, a graça superabunda e nós nos alegramos porque Deus é aquele que tem poder para nos livrar, para nos sustentar, para cuidar de nós. E eu quero estar sempre com o coração cheio de gratidão a esse Deus maravilhoso, porque na verdade talvez nem eu fizesse nada por mim mesmo. Talvez nem eu acreditasse em mim mesmo. Talvez eu desistisse de mim mesmo. Mas eu posso ver o quanto Deus me ama. O quanto Deus realmente investiu em mim. O que Ele fez para que eu pudesse ser salvo. E eu louvo e engrandeço o nome dEle. Porque Ele é maravilhoso. Ele me salvou. E a graça dEle é perfeita. Então, que o seu coração esteja também cheio de alegria, de gratidão
pela graça de Deus que nos salvou. Amém? Deus abençoe a todos.